Oi pessoal, sou o professor José César da Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje vamos continuar o nosso curso de capacitação do Corpo de Bombeiros em Sistemas Fotovoltaicos. O módulo de hoje é uma continuação do anterior, a gente apresentar um pouco mais os riscos de operação com esses sistemas fotovoltaicos. Então, no último módulo nós vimos a questão da iluminação dos módulos, módulos deteriorados ainda podem estar energizados, e também vimos os perigos da eletrocução, justamente com corrente contínua, corrente alternada, e vimos que poucos módulos ligados em série já são suficientes para apresentar um risco de contração muscular severa no corpo humano. Aqui, nesse módulo, nós vamos tratar também agora das questões do uso de ferramentas junto aos sistemas fotovoltaicos e também riscos com baterias e outros. Agora, vindo aqui para a questão do uso de ferramentas em sistemas fotovoltaicos, uma das primeiras coisas que nós devemos ver é que não se deve, em momento algum, tentar destruir os módulos ou os painéis. Uma vez que você tenta destruir o painel, você pode se colocar em risco de eletrocução, como a gente vê aqui nesse sistema. Nesse caso aqui eu tenho um painel flexível, conectado em série a outros painéis e grudado nele um machado que foi utilizado para tentar destruir o sistema. E eu consigo perceber que entre o corpo do meu machado, a parte condutora do machado, e o ponto de aterramento do meu sistema, eu posso chegar ainda a 883 volts. Então, nesse caso aqui, se eu tiver a mão encostada nesse machado e uma mão em algum material condutor aterrado, eu posso tomar um tranco, um choque de quase 900 volts, que é mais do que suficiente para gerar eletrocução. Então, aqui, ainda olhando a parte de trás aqui do meu machado, a gente pode ver o arco elétrico sendo formado justamente por conta da tensão elevada que eu vou ter aqui com essa perfuração. Então eu tenho que preservar sempre pela integridade do sistema. Se a integridade do sistema está comprometida de alguma forma, eu tenho que considerar o sistema fotovoltaico como energizado. Agora, se a integridade não for comprometida, ele é relativamente seguro, uma vez que eu faça a manobra das chaves seccionadoras que nós vimos nos últimos módulos. Então aqui um pouco mais a questão do corte dos condutores. Também não devo cortar os condutores de forma alguma. Se eu tentar cortar, eu posso causar princípios de incêndio, porque eu posso estar cortando dois condutores em que a diferença de tensão deles pode chegar até 1000 volts em corrente contínua, por exemplo. E nós vimos que na corrente contínua é muito mais fácil de eu abrir e manter um arco elétrico, iniciar e manter um arco elétrico. Então aqui eu estou vendo operação com uma serra elétrica, a abertura do arco elétrico na operação com a serra, aqui o resultado dessa operação, e aqui o uso de um alicate para o corte dos cabos, que também abriu um arco elétrico ali no próprio alicate. Outro risco que eu tenho na operação com os módulos fotovoltaicos é a formação de gases na queima. Se eu tiver um módulo fotovoltaico e ele estiver queimando por causa de um incêndio ou por qualquer outro motivo, eu posso chegar, um estudo que foi realizado na Alemanha, verificou níveis críticos de monóxido de dióxido de carbono e ainda cádmio e selênio a gente consegue identificar, principalmente quando eu vou trabalhar com os painéis de filmes finos que tem na sua composição cádmio e selênio. Ainda no resíduo da água, no solo, depois que eu utilizei a água para apagar o incêndio, foi encontrado chumbo e cádmio também no resíduo do solo que ficou com a lavagem da água. Então, esses materiais eu não posso inalar, eu não posso ingerir. Então eu tenho que sempre estar com equipamento próprio para respiração,
para eu não inalar esse tipo de gás. Outro problema que nós podemos ter são os riscos de deslizamento e queda. Uma vez que o sistema sofreu uma avaria, ele pode tanto como cair dentro da sala, né, desmoronar dentro da sala, como ele pode deslizar e cair na frente da sala, da casa aqui no caso. E nesse caso o que eu preciso fazer? Preciso delimitar uma faixa de operação aqui em que eu não tenha pessoas circulando, porque eu tenho risco de queda. E também não devo, em hipótese alguma, subir nos painéis, utilizar esse arranjo como apoio, mesmo que ele esteja aparentemente com a estrutura sem danos, íntegra, porque eu mesmo posso escorregar aqui, pois a superfície é lisa. Aí um pouco falar da questão das baterias, né? A bateria de chumbo ácido, como nós vimos no módulo de baterias, com o sobrecarregamento eu posso ter a formação de gases, como por exemplo o hidrogênio. E aí, se eu tiver em um local enclausurado, com as baterias apresentando a liberação de hidrogênio, posso ter um acúmulo de hidrogênio e um risco de explosão nesse caso. Então aqui o operador que estava trabalhando, né, carregando as baterias, quando ele vai mexer na bateria, a bateria explode e ele, né, tem aí um problema na visão, com a possibilidade de perda da visão. Vamos ver aqui só um pouquinho para ver como que isso ocorre. Ele verifica a bateria, vê que ela está estufada. Quando ele mexe, a centelha de mexer no clamp da bateria deflagra o hidrogênio e aí ele tem o acidente, o acidente no olho, que, né, pode acontecer caso nós fomos trabalhar numa residência que tem a bateria e nós não tomamos o devido cuidado de manobrar as proteções e manter o certo distanciamento da própria bateria. E aí nós temos também os riscos de operações com as baterias de lítio-íon. No caso do lítio-íon, nós temos o problema principal, que é a deflagração e a emissão de gases inflamáveis e tóxicos, como nós já vimos antes. Então, principalmente nas baterias de lítio, eu preciso ter, né, na chumbo ácido nem tanto, mas para a bateria de lítio eu preciso ter equipamento respiratório apropriado para eu não inalar gases tóxicos, como por exemplo o ácido fluorídrico, que pode destruir o meu trato respiratório. E aí nós podemos ver aqui, né, formaldeído, metano, etano, butanaldeído, todos gases que não são próprios para a respiração, que podem causar sérios danos ao nosso trato respiratório. E as baterias de lítio-íon ainda apresentam um segundo problema, que é durante o descarte. Algumas baterias elas podem demorar para entrar em avalanche térmica. Então, uma vez que eu tive um acidente com baterias de lítio-íon e eu já controlei o incêndio e aparentemente o sistema está sob controle, né? A situação está sob controle, essas baterias podem vir a ter uma ignição tardia, uma avalanche térmica tardia e iniciar um novo foco de incêndio. Então é necessário que eu sempre avise para o pessoal de descarte que virá depois, ou uma equipe que vai ficar supervisionando o sistema depois, que eu tinha baterias de lítio-íon e que elas podem entrar em avalanche térmica e gerar um novo foco de incêndio. O que a gente está vendo aqui é um conjunto de baterias, né, de células para formar uma bateria, que sofreu já a avalanche térmica, pegou fogo, e aí foi descartado de forma inapropriada no lixão, no aterro, e lá naquele lixão ela iniciou o fogo e aqui agora ela está cercada por material combustível. Isso aqui provavelmente, né, se não for atendido, vai gerar um incêndio grande num aterro ou algum local de descarte.
Então, o que a gente queria trazer nesse módulo é a questão mais do uso de ferramentas, sempre tentar zelar pela integridade do sistema fotovoltaico, não tentar interferir com o sistema, além da manobra das chaves. Se o sistema tiver com avarias, manter as distâncias de segurança, não utilizar o sistema como apoio e prever onde que o sistema pode desabar ou deslizar. E quando você tiver a operação com baterias, lembrar que as baterias podem emitir gases. Os gases dessas baterias podem ser tóxicos, principalmente na questão do lítio-íon, ou inflamáveis, como o hidrogênio. Então, sempre tomar a devida precaução, ventilar o local ou não entrar em locais enclausurados com a presença de baterias. Aqui um pouco as referências do trabalho. Deixo novamente o meu agradecimento e espero vê-los para a conclusão do curso nos próximos módulos.